Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, para a gente poder finalizar esse conteúdo, que é o conteúdo de revisão, para a prova P1 de vocês, como a gente já fechou todo o restante do conteúdo, eu gostaria de fazer alguns exercícios, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês alguns exercícios que eu separei para a gente poder fazer juntos. E olha só essa lista de exercícios. O primeiro exercício fala o seguinte: a tradução gênica é o processo no qual ocorre a síntese de uma cadeia polipeptídica, que ele está dizendo que a tradução é para a produção de uma proteína, tá? O que é um polipeptídeo? Uma proteína. Ela se inicia quando ocorre o emparelhamento de um RNA-T, que é o RNA transportador, que transporta a metionina com um códon de início da tradução localizado em um RNA mensageiro. Quando a gente faz uma questão desse tipo, né, em que tem muitos termos biológicos que às vezes pode trazer uma certa confusão na cabeça, que eu indico para vocês? Ir parando, vai lendo, parando e tentando entender e responder o que ele quer. Primeira coisa que ele falou aqui, né, é que quando o RNA transporta, então ele traz essa informação de dentro do núcleo, né? Ele transporta quem? A metionina. Dani, eu não sei quem que é essa metionina aqui. Lembra daquela tabela que eu falei para vocês que é necessário decorar? Então, vou mostrar ela aqui para vocês, já deixei ela separadinha para mostrar para vocês. E aí, a gente vai procurar ela aqui. Qual é o códon? O que é o códon? É o conjunto de 3 bases nitrogenadas. Qual é o códon que tem o nome metionina? Então, aqui, como está abreviado no livro de vocês, estaria como MET. Olha ele aqui, quem que é? AUG, tá? Então, esse códon aqui é o códon metionina. Voltamos lá na questão e a gente já consegue responder. Então, ele fala assim, marque a alternativa que indica corretamente o códon que marca o início da síntese. Ele está dizendo que quando o RNA começou a fazer a produção, ele começou pela metionina. Então, qual que é o códon? Qual o nome desse códon, né? Qual que são as bases? Qual que é a resposta, então? A alternativa C, que seria as bases A, U, G. É ela que corresponde à metionina, tá? Então, esse é o primeiro exercício, já pode deixar respondido aí. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar essa lista de exercício, tá? Vou mandar, pedir para a Suzy disponibilizar para vocês, tá? Para vocês poderem ter na casa de vocês e copiar e tudo mais, ou imprimir. O segundo exercício, ele diz o quê? O núcleo é uma estrutura que coordena e comanda todas as funções celulares. Ele está fazendo uma afirmação. Assinale a alternativa que apresente relações verdadeiro e falso corretas entre as estruturas nucleares, sua ocorrência e características químicas ou funcionais. Então tá, ele quer respostas em relação ao núcleo. Então, primeira questão. Ao observarmos o núcleo interfásico em microscópio óptico, verificamos a total compactação da cromatina, que passa a se chamar cromossomo. Gente, quem é que passa a se chamar cromossomo? Que toda vez eu fico aqui fazendo teatro, né? Antes de estar condensado, como é que chama? DNA e não cromatina. Então, essa resposta não tem nada a ver, não é cromatina. Em vez de cromatina aqui, se estivesse escrito DNA, aí essa alternativa estaria correta. Então, a primeira já é falsa. Já eliminei aqui a alternativa C e E. Não pode ser nem a alternativa C nem E, porque a primeira aqui é falsa, tá? O nucleolo é uma região de intensa síntese de RNA ribossômico. É no nucleolo que isso daí é produzido? Sim. 3. A cromatina é formada por uma única e longa molécula de RNA associada a várias moléculas de glicoproteínas. A cromatina é RNA, pessoal? Não, a cromatina é DNA. O que significa que é uma cromatina? Por que às vezes pode confundir esse 3 com o que está escrito aqui no 1? No 1, ele fala da total compactação do DNA, que é a estrutura toda, tá?
para a gente chamar de cromossomo, tem que ser a estrutura toda. A cromatina é como se você nomeasse porções do DNA. Então, aqui, a cromatina é formada por uma única e longa molécula de DNA, não é de RNA. RNA é produzido apenas para fazer a síntese proteica, não tem nada a ver aqui com essa resposta, tá? Então, o 3 também estaria falso. Vamos ver qual que já dá para eliminar? A alternativa B já dá para eliminar, né? E já dá para eliminar a C também. Então, gente, só aqui eu já conseguiria responder, mas vamos continuar. A carioteca corresponde ao fluido, não precisa nem terminar de ler. Carioteca é o nome que a gente dá para o fluido, onde estão mergulhados os cromossomos, estruturas que formam o nucleolo. Carioteca é a membrana, é por conta desse nome que a gente chama de eucariontes e procariontes. Cariontes vem da palavra carioteca, que é o nome da membrana, tá? Então, o 4 aí não é fluido, é membrana. Então, essa palavra que está errada também seria falso. 5. O nucleolo mergulhado no nucleoplasma está sempre presente nas células eucarióticas, podendo haver mais de um por núcleo. Mesmo que você não souber essa resposta aqui, não tem como não dar essa alternativa aqui, tá? Porque aqui o 3 ele colocou como verdadeiro e ela é falsa. Aqui o 3 também como verdadeiro e ela é falsa. Tá vendo? Todos esses daqui que ele colocou o 3 como verdadeiro, ela é falsa. Só poderia ser a C ou a A. A C, por que eu não posso considerar a C? Porque a primeira questão também é falsa. Por isso que é importante, quando você faz esse tipo de questão, né, que é de verdadeiro e falso, já vai colocando aí do lado, né, qual que é a resposta, porque às vezes você não vai saber uma dessas afirmações. E aí, só por saber as outras, você já consegue responder. Vai fazendo por eliminação, tá? Que facilita bastante. Terceira. A produção de uma proteína é processada basicamente em duas fases. Observando o esquema abaixo, encontre a alternativa correspondente. Então, ele fala que tem aqui o gene, né, que é o DNA. Acontece alguma coisa, vem o RNA, acontece alguma outra coisa, forma a proteína. Eu quero saber qual que é o nome que eu consigo identificar essas duas setinhas aqui, tá? Então, qual que é o nome quando ele sai, quando ele vai lá com o DNA produz ele vai fazer o quê? A cópia desse código. Qual que é o nome que eu dou para isso? Transcrição. Então, poderia ser o B e poderia ser o D. E qual que é o nome que eu dou quando ele já sai do núcleo para formar a proteína, que o ribossomo vai formar a proteína? Tradução. Lembra que o ribossomo faz a leitura. Eu vou ficar fazendo esse teatro aqui para sempre, né? O ribossomo faz leitura desse código. Então, se é a leitura, ele vai traduzir esse código. Qual que é a alternativa, então? A alternativa B. Última questão que eu quero fazer aqui com vocês a divisão celular é um processo que ocorre nos seres vivos por meio do qual uma célula, chamada de célula-mãe, divide-se em células filhas com informações genéticas relativas à espécie. Tá, ele fez uma afirmação. Dependendo do tipo de célula, esta se dividirá por mitose ou por meiose, eventos complexos que fazem parte do ciclo celular. Fez outra afirmação. Agora ele pergunta, a mitose, tá? É importante por diversos motivos, exceto, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque exceto significa que ele quer a alternativa que está errada. Então, aqui pode haver uma confusão, tá? Presta bastante atenção. Substitui células mortas por outras novas? A gente já sabe que o tempo todo o nosso corpo está depositando células mortas. Ou, com certeza, você já deve ter ouvido falar, né? Faz uma esfoliação da pele para remover as células mortas. Então, tem células mortas sendo depositadas o tempo todo no nosso organismo. Ou mesmo quando a gente fala de sistema excretor, que o sistema excretor também elimina células mortas, né? O sistema urinário. Então, células mortas precisam ser substituídas, senão a gente ia minguando. Alternativa correta. B. Regenera as partes lesadas do organismo. Já expliquei isso numa aula anterior. Se você faz um ferimento
esse ferimento, aquele pedacinho de tecido precisa se regenerar. Então, a mitose, ela existe exatamente por isso, para fazer uma regeneração de tecidos. Então, a alternativa B também está correta, tá? C. Células filhas são geneticamente diferentes das células mãe? Tá esquisita essa alternativa aqui. Vou deixar ela pintadinha para a gente continuar lendo as outras, tá? Vamos ler se tem alguma mais esquisita. D. São as células somáticas que fazem esse tipo de divisão celular? Sim, né, gente? Porque célula gamética não vai fazer mitose, vai fazer meiose para formar gameta. Lembra que gameta tem que ter metade do material genético. Então, aqui, células somáticas são todas as células, as outras células do seu organismo. E E. Ocorre tanto com células haploides como com células diploides? Certo também, porque precisa ocorrer. Caso isso daqui não ocorra, gente, não é uma célula, não é um organismo vivo, aí já vai ser vírus, tá? O vírus não tem a capacidade de realizar mitose nem meiose. Por isso que ele precisa de um maquinário de uma célula, ele infecta essa célula, a célula vai começar a se multiplicar como uma célula viral. Então, por isso que não existe um antibiótico igual a gente usa um antibiótico para combater alguma doença que é causada por bactéria. Vírus não existe, tá? Lógico que isso nunca vai existir. A gente nunca vai encontrar um remédio, por exemplo, para conseguir matar o coronavírus, porque o vírus não é um ser vivo. Como é que você mata uma coisa que não é viva? Então, aqui no caso, se a gente considera como célula, seja ela haploide ou diploide, ela precisa ocorrer. Então, qual que seria a alternativa errada aí? Essa daqui. Por quê, gente? O próprio exercício já falou aqui, ó. A célula-mãe divide-se com informações genéticas relativas à espécie. O que significa isso? Que as informações genéticas devem ser idênticas à da célula-mãe. A alternativa C, então, é a que está errada. Bom, então é isso, gente. Lembre-se de manter a prática de estudos e a gente se vê na outra semana, dando já continuidade no conteúdo de vocês. Até mais!